Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de 4 heresias da moda que têm seduzido a igreja evangélica brasileira. Pois é, a gente sabe que, claro, que a igreja no decorrer dos séculos sempre lidou com distorções teológicas, sempre lidou com erros e com dificuldades distintas do ponto de vista da ortodoxia, como também sempre lidou com heresias. Contudo, como não poderia deixar de ser, parece que nos nossos dias, e especificamente no nosso tempo e no nosso país, a igreja brasileira tem flertado com muitas dessas heresias. E eu gostaria de pontuar 4. Se não, vejamos. A primeira delas é a heresia que coloca o homem no centro. Isso mesmo, você vai perceber que muitas igrejas têm pregado um evangelho antropocêntrico, humanista, cujo foco não é ou não está na glória de Deus, mas o foco especificamente está no homem. Nessa perspectiva, as canções são antropocêntricas, a pregação da palavra também é antropocêntrica e tudo gira em torno do homem, cuja existência se deve exclusivamente à bondade de Deus, que deseja de alguma forma galardoá-lo com todo tipo de bênçãos ou com todo tipo de benesses. Então a gente pode afirmar que esse antropocentrismo é uma heresia que tem tomado conta do nosso tempo de forma significativa. A segunda heresia do nosso tempo é a heresia que relativiza as escrituras. Aliás, essa é uma heresia antiga, né, que tenta botar em xeque a palavra de Deus, dizendo que ela não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus e não efetivamente é a palavra de Deus. E dentro de uma perspectiva hermenêutica absolutamente equivocada, relativiza a palavra de Deus, tentando dizer que aquilo que as escrituras estão dizendo ou estão a dizer é efetivamente ultrapassado, deve ser rejeitado e abandonado por parte de muita gente, ou por parte dos cristãos, melhor dizendo, que devem sucumbir diante da tentação de atualizar as escrituras. Então, portanto, segunda heresia é aqueles que tentam relativizar a palavra de Deus, não considerando ela a inequívoca e a inerrante palavra do Senhor. A terceira heresia do nosso tempo é a heresia da confissão positiva, que dá ao homem, que coloca o homem ou no homem essa ideia de que ele tem poder para determinar, para decretar segundo as suas palavras as bênçãos de Deus na sua vida. Alguns chegam até mesmo a afirmar que nós cristãos somos pequenos deuses e como pequenos deuses nós podemos trazer à luz ou trazer à tona aquilo que a gente acredita que precisa ser trazido. E aí você vai ver crentes decretando, determinando, afirmando e dando ordens a Deus. É interessante isso, né? Você já deve ter visto, por exemplo, algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, Deus é obrigado a te dar, se ele não ouvir aquilo que você está a dizer, rasgue a Bíblia, porque você precisa decretar e decretar com fé. E a quarta a heresia que tem tomado conta por parte dos evangélicos brasileiros é a funesta, maldita teologia da prosperidade, que diz que todos aos quais Deus chamou, Deus deseja que seja rico, prospere e tenha muito dinheiro, né? E, na verdade, essa heresia, ela se faz presente com roupagens distintas e diferentes. Hoje em dia você vai perceber a própria teologia do coach, né? Ela vem a reboque, ela tem um misto de confissão positiva e ela traz a reboque essa ideia de prosperidade, de enriquecimento. Afinal de contas, você é filho do rei, dizem alguns. Afinal de contas, você é aquele que foi salvo por Cristo, então você tem todo o direito, né, de experimentar as bênçãos do Senhor. Você não é cauda, mas é cabeça, afirmam outros. Aonde botar a planta do seu pé, Deus tem que te dar. Então você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai frutificar de todas as formas. E aqueles que não acreditam nisso e que experimentam dificuldades ou lutas financeiras, segundo esses, estão em apostasia, em pecado, pelo fato de que não estão experimentando da providência, da prosperidade e da graça de Deus. É claro que a segunda é a mais grave de todas, né? A gente sabe que a relativização das Escrituras, a gente pode dizer, é a mãe de todo erro. A relativização da palavra de Deus é a mãe de todo equívoco e de toda distorção. Portanto, eu e você
você devemos estar atentos a essas heresias que não são tão novas, também são modernas, é um misto de antiguidade com modernismo e que estão aí sendo oferecidas por pastores, por lobos ferozes e absolutamente pérfidos e maldosos as suas ações e que, se bobearmos, nos seduz e nos induz a um erro ou a erros aos quais afrontam a graça, a bondade e a santidade de Deus. Então, portanto, esteja atento a essas heresias modernas.